Você tem amado acima das circunstâncias? Bom dia! Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje, dia 7 de abril, estou aqui novamente para gravar esse devocional, para que esse devocional possa impactar a sua vida positivamente, possa levar um pouquinho da palavra de Deus para você. Antes do nosso devocional, eu sempre indico que as pessoas, que você que está aí me ouvindo, faça uma preparação, se prepare para o devocional. Faça uma oração, faça uma meditaçãozinha. Coloque uma intenção para o devocional. Coloque todas as suas intenções. Como a gente fazia. Antes, no começo, eu sempre gravava uma preparação, um prime, como assim a gente diz no mundo coach. Então se prepare para o devocional. E eu sempre vou pedir para você, se você gosta do vídeo, do nosso vídeo, do devocional, encaminha para outras pessoas, encaminha para os seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dá a sua curtida, coloca ali o seu comentário se você acha que pode agregar alguma coisa, se gostaria de contar sobre o seu testemunho. A minha vida mudou depois que eu comecei a fazer devocional todos os dias, e é por isso que eu gravo. Eu gravo justamente para mudar a vida de outras pessoas, assim como a minha vida também foi mudada. Então vamos lá? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Hoje em dia, é muito fácil confundir o amor com diversos outros tipos de sentimentos. Muitas vezes, achamos que estamos expressando amor, mas, na verdade, estamos contra os princípios que a Bíblia nos traz a esse respeito. Ao ler as palavras de Paulo, minha mente se volta para a história do jovem rico, que se aproximou de Jesus com o coração sincero. Embora observasse os mandamentos, sua obediência carecia de um verdadeiro relacionamento com Deus, pois, ao Jesus pedir a ele que vendesse os seus bens, desse o dinheiro aos pobres e então o seguisse, sua fé esmoreceu. O amor que ele tinha ficou preso a seus próprios interesses, e suas riquezas falaram mais alto. O nosso amor não deve estar atrelado às coisas deste mundo, porque, quando vivemos dessa maneira, facilmente trocamos Jesus por qualquer outra coisa. Então, como foi com o jovem rico, ao sermos confrontados, cederemos à pressão e rejeitaremos o chamado de seguir Jesus. O amor é atemporal e não se ofende facilmente, mas, infelizmente, o jovem rico valoriza mais sua riqueza do que a do reino de Deus. A lição é clara. O melhor momento para amar é agora, pois as circunstâncias mudam, as pessoas partem e o arrependimento muitas vezes se manifesta tarde demais. Mas o amor é um legado eterno. Você tem amado acima das circunstâncias? Amar é uma decisão, não apenas um sentimento. Por isso devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O amor é um legado que transcende o tempo e que permanece para sempre. Não à toa a Bíblia nos ensina tanto acerca do verdadeiro amor. Saiba que aprenderemos a amar ao olhar para o Deus Pai, pois Ele é a fonte do amor. Palavra-chave de hoje: amar. Leitura bíblica, João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente.
Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, não tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria, para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou:
tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí, as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então, Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas, como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Hoje eu quero separar o meu comentário em 2 partes. A primeira parte, quero falar sobre João 11, que fala sobre a morte de Lázaro. Por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? O motivo é porque, na cultura judaica, um ser humano poderia ressuscitar em até 3 dias no máximo. Isso porque, na crença deles, eles acreditam que o espírito de uma pessoa pode permanecer perto do corpo por no máximo 3 dias. Após o 4º dia, seria impossível uma pessoa voltar a viver. Então Jesus, sabendo dessa cultura, espera 4 dias por isso, para que não houvesse questionamento sobre Lázaro ainda podia estar vivo e não morto, exatamente. E é por isso que ele espera os 4 dias. No meu segundo comentário, eu gostaria de falar da palavra amar, que é o tema de hoje. No livro Café com Deus Pai, o autor nos traz amar como um sentimento. Mas, na raiz da palavra amar em hebraico, a palavra amar em hebraico se usa ahavá, ou pode ser usado ahavá, que significa dar ou oferecer.
Ou seja, amar em hebraico significa doar-se, dar-se, oferecer-se. Só para entendermos um pouquinho da estrutura da palavra ahavá. Você já deve ter ouvido falar na palavra Yahuwah, que significa Deus, ou na Bíblia muitas vezes está escrito o Senhor. Para a estrutura dessa palavra, nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph. É como se fosse o nosso a primeira letra. A segunda vem Rei, Bet e Rei. Essas 4 letrinhas formam a palavra Ahavá. A primeira letra do alfabeto hebraico, que é associada a Deus, Aleph. A segunda representa revelação e graça. A terceira representa Bet, representa família, representa casa. E, novamente, Rei, que reforça a ideia de revelação e dá um senso de completude nessa palavra. Se nós pegarmos essa palavra, Ahavá, ela seria assim. Ela pode ser lida dessa maneira: a presença de Deus revelada no dar dentro de um relacionamento ou casa. Gostaria de lembrar mais uma coisa. O primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, quando nós entendemos que amar não é apenas um sentimento, amar é você doar, oferecer, se entregar, estar com as pessoas que precisam, mesmo quando você não gostaria de estar ali, mesmo quando você acha que tem coisa mais interessante para fazer, mas mesmo assim está naquele local, com aquelas pessoas, ajudando e se entregando, oferecendo o que você tem de melhor. Isso é amar. Lembrando também que Jesus nos amou. Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho por nós na cruz. Meu amigo e minha amiga, hoje eu quero deixar essa reflexão com você. Você tem amado o suficiente como se amanhã não fosse existir? Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.